Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos em Romanos, no capítulo 10, o versículo de número 8, onde está escrito assim: Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo dirigindo-se aos irmãos da cidade de Roma, falando a eles sobre a palavra da fé. Esta palavra da fé é a palavra do Evangelho poderoso de Jesus Cristo, pregada na direção de Deus, na unção do Espírito Santo. Esta palavra será sempre geradora de fé. Aqui mesmo, no capítulo 10, o versículo 17, Paulo deixou registrado: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é através da palavra de Deus que se gera fé no coração das pessoas. E quando ele escreve aqui, que o que diz? A palavra está junto de ti. Bem, esta é a palavra da fé. Mas a palavra da fé, ela identifica-se onde? Na nossa vida. Então aqui ele está dizendo, ela está junto de ti, na boca e no coração. Então o relacionamento da palavra de fé, da palavra de Deus, é entre boca e coração, coração e boca. Daqui nós entendemos que a fé, ela nunca será intelectual, apenas da mente. E as pessoas, muitas das vezes, há alguns têm o assentimento intelectual. Ele crê com a mente e, portanto, não usufrui das transformações que se fazem necessárias quando a palavra da fé está alojada no coração e nós passamos a crer com o coração. A linguagem bíblica não é crer com a mente, mas é crer com o coração. Então, por quê? Porque nos diz aqui, que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Nós encontramos um texto da palavra de Deus que diz o seguinte: a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio da palavra da fé, é isso que a boca vai falar. Se o coração não tiver a palavra da fé, a boca não vai falar sobre a palavra da fé. Então, observe aqui. E ele vai aprofundando este ensinamento dizendo o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então, a boca é para fazer confissão, testemunhar a respeito de Jesus. É confessar ao Senhor Jesus. O próprio Jesus Mateus deixou registrado as palavras de Jesus aqui no Evangelho, no capítulo 10 e o versículo 32, onde está escrito assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, a confissão verdadeira a respeito do Senhor Jesus. Então, uma vez que nós recebemos a fé mediante a pregação da palavra de Deus, ouvindo-a e o Espírito Santo aplicando em nossa vida, isto gerou em nós fé. Não a fé intelectual, mas a fé do coração. E passando a ter esta fé do coração, as palavras de Deus começaram a chegar e a habitar no nosso coração. É ali o lugar da palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, ele deixou aqui uma palavra escrita, o seguinte, no Salmo 119 e o verso de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, nós encontramos aqui
a palavra no coração. Então nós observamos, quando a palavra ela está no coração, isto significa que a boca vai falar daquilo que está no coração, ou seja, a palavra de Deus. E aqui nós então encontramos o seguinte, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então veja que a salvação vem mediante o crer e o confessar. Crer com o coração e confessar com a boca. Dito isto, a Escritura diz, será salvo. Então a salvação é garantida na nossa vida quando nós, ao crermos com o coração, fazermos a confissão com a nossa boca do Senhor Jesus Cristo. E ao confessá-lo, diz, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Então, confessando ao Senhor, isto vai dar evidências da salvação que foi estabelecida na nossa vida. E vamos confessar aquilo que está dentro do nosso coração. A fé, a confiança, a convicção, a certeza na pessoa de Jesus Cristo. Então está aqui. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós observamos aqui que o nosso coração, ele funciona como um tesouro, mesmo porque o coração, ele é o centro da vida. O conselho de Salomão, lá em Provérbios 4 e 23, é o seguinte, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Bem, se do coração sai a vida, do coração sai a vida, guarda o teu coração, porque dele sai a vida, é preciso ter cuidado com este coração e estar com ele alimentado com a palavra de Deus. Observando esta palavra, certamente nós vamos observar que do coração procedem as saídas da vida. Então, um coração que crê, uma boca que faz confissão daquilo que o coração crê, certamente este coração está salvo na pessoa bendita de Jesus. Porque está escrito, se com a boca confessar ao Senhor Jesus e com o coração crer que Deus ressuscitou, será salvo. Então é a promessa. Então o que preciso fazer para ser salvo? Crer com o coração e confessar com os lábios. O que Paulo disse ao carcereiro de Filipos, quando ele quis matar-se pensando que os presos tinham fugido, Paulo disse, não faças tal que todos estamos aqui. E ele perguntou, senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que Paulo disse? Crer com a mente? Com assentimento intelectual? Não. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Agora, este crer é crer com o coração. Porque do coração procedem as saídas da vida. Então aqui está, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, uma vez que fomos alcançados pelo Senhor, que a palavra de Deus encontrou lugar e assentamento no nosso coração, esta palavra geradora de fé vai colocar nos nossos lábios um testemunho do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a confissão, testemunhar a respeito do Senhor Jesus, do que ele tem feito na nossa vida. A salvação que hoje temos e desfrutamos, ela veio mediante o Senhor Jesus, que através da sua palavra gerou fé no nosso coração e abriu a nossa compreensão
para receber o Senhor Jesus Cristo e confessá-lo na nossa vida. Então, o que está escrito é: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a palavra da fé, a palavra que vem a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que é a palavra da fé. Então, a palavra da fé, ela deve estar na nossa boca e no nosso coração. Esta é a chamada palavra da fé. Então, é através dela que vamos desfrutar a nossa vida com Deus. E esta vida vai se manifestar no momento em que nós temos esta plena convicção no Senhor Jesus. E nós olhamos aqui em Deuteronômio 30, no versículo 14, diz: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Paulo disse aqui que é a palavra da fé. Bem, se a palavra da fé está no meu coração e na minha boca, isto é uma evidência de que eu estou salvo por Cristo Jesus. E creio por conta da justiça de Deus na minha vida. Ou seja, a justiça praticada por Jesus, que foi imputada à minha vida, e hoje eu sou declarado justo com base na justiça de Cristo. E, portanto, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo disse aqui é que tanto o nosso coração quanto a nossa boca deve estar em sintonia, em harmonia, com relação à palavra da fé. E a palavra da fé é a palavra de Deus. A Escritura Sagrada, toda ela é a palavra da fé. Tudo que está aqui registrado são palavras geradoras de fé no nosso coração. Então, quando nós cremos, como diz a Escritura, a palavra diz que rios de água viva correrão do nosso interior. Não diz da mente, mas diz do interior. Em outra parte diz do ventre. Em alguns lugares, ventre para significar o coração. Mas a palavra deve estar no coração. Com razão, o escritor aos Hebreus disse, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, conforme está registrado, e mais penetrante. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o quê? Os pensamentos e as intenções de onde? Do coração. Do coração. Então a palavra de Deus fica no coração. E ela discerne o que está no nosso coração. Quando a palavra de Deus tem este acesso e esta liberdade de agir e operar na nossa vida, nós nos tornaremos testemunhas eficazes do Senhor. E é requerido de nós que façamos a confissão com a boca e que possamos crer com o coração para a justiça. Porque a palavra nos diz que a Escritura diz que todo aquele que nele crer não será confundido. Então, que possamos crer com o coração e fazer a confissão com a nossa boca. Observando esta palavra de Deus e este direcionamento, certamente nós vamos nos manter em atividade e comunhão diante da presença do Senhor, desfrutando da sua bênção, por estarmos sendo alimentados com a palavra da fé, tendo-a entesourado no nosso coração e confessando-a com os nossos lábios. Todas as vezes que falamos, vamos falar daquilo de que o coração está cheio, ou seja, a palavra da fé. E esta palavra vai atingir e alcançar outras pessoas e o nome do Senhor será glorificado. Seja você também aquele que crê com o coração e faz com a boca a confissão a respeito do Senhor Jesus. Grave isto, reflita, pense e tome um direcionamento de ter a palavra de Deus no seu coração e fazer a confissão
com os seus lábios. Querendo Deus, amanhã retornaremos.